Oi, gente, eu sou Jéssica Daiane, sou militante do Levante Popular da Juventude e atualmente estou terminando a gestão como vice-presidente da UNE e estou participando aqui essa semana do programa semanal de análise de conjuntura. E a ideia de hoje é a gente fazer um balanço, um resumo do que significou esses 6 meses do governo Bolsonaro e também apresentar quais são as próximas agendas de luta, qual é o calendário de luta aí da classe trabalhadora no país. Se eu pudesse assim resumir em 3 grandes eixos o que significou o governo Bolsonaro, eu resumiria em impunidade e mais violência, um governo que governa para os ricos e um governo que desmoralizou o nosso país internacionalmente e é marcado pelo entreguismo. Por quê? Esse governo, no período de campanha, dizia que ia acabar com o toma lá da cá, que agora as coisas iam mudar, e era o governo contra o sistema político, era o diferentão. Porém, o que a gente viu foi um governo composto por ministros que são acusados, envolvidos, investigados em diversos esquemas de corrupção, inclusive o próprio filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. A gente também viu o governo negociando com o Congresso Nacional 40 milhões em emendas parlamentares em troca da reforma da Previdência, evidenciando que mantém o toma lá da cá ali na relação entre o Congresso e o Executivo. E a gente também viu que esse governo aprovou o decreto das armas, anunciando, enquanto um ex-militar, que ia resolver o problema da violência no país, que a gente sabe que é um problema que de fato atinge o povo brasileiro, mas na prática o que a gente tem visto é a ausência de resultados, porque a violência ela só aumenta. E a gente já dizia que não é arma, não é mais violência que vai resolver o problema da violência no Brasil, muito pelo contrário, mas emprego, desenvolvimento, saúde, educação, são essas as medidas que podem combater a violência. E acho que esse início de governo já deu para provar que por mais que se coloque mais arma na sociedade, não vai ser isso que vai resolver o problema, muito pelo contrário. Tem aumentado os índices de violência no nosso país. Segundo elemento importante sobre esse tema da violência, da impunidade, é que aconteceram 2 crimes muito graves no nosso país, crimes que tiveram dimensão nacional, que foi o crime da Vale e Brumadinho, e até hoje não houve nenhuma retaliação, não teve justiça para as famílias que foram assassinadas naquele lugar, né? Então, mais de 242 trabalhadores morreram em Brumadinho e a gente até hoje tem uma situação de impunidade. E outro fato que também é relevante nesse sentido da violência, da impunidade no país, é o assassinato de Marielle Anderson, né? Então, como é que a gente tem num país 242 trabalhadores assassinados em Minas Gerais e uma vereadora com seu motorista assassinados, que são casos que tiveram relevância nacional, e o governo não teve capacidade de enfrentar a impunidade? Como é que a gente acredita que a impunidade que a gente vive diariamente nas periferias e nas ruas do nosso país será realmente combatida? Então, um governo sem crédito, um governo sem respeito. Segundo elemento, que é sobre essa desmoralização internacional, as participações de Bolsonaro fora do nosso país são vergonhosas, viram chacota na mídia internacional. E os nossos acordos são acordos completamente desvantajosos. É aquele acordo que o Brasil entrega tudo e não ganha nada. E essa é a relação que a gente tem estabelecido com os países do mundo, em especial com os Estados Unidos, a relação de entregar o nosso petróleo, de entregar a nossa riqueza, de entregar a nossa Amazônia, a nossa biodiversidade, e uma postura em que a gente não tem nenhuma, não olha olho no olho, né? Não olha de cabeça erguida enquanto nações se relacionando, mas muito pelo contrário, se coloca como um país submisso diante dos ditames e das vontades da nação estadunidense. Então é uma posição que retrocede e muito os avanços que o país, que o Brasil teve nos últimos anos no cenário internacional e envergonha a nação brasileira. Outro elemento que também diz respeito a esse papel submisso do Brasil foi o recente corte na educação de mais de 30% em algumas universidades, no geral, uma média de 30% nas universidades federais, mas em algumas chegou a expressar quase 40% de corte, um corte de 80 mil bolsas científicas, o que significa frear ou acabar com o desenvolvimento científico do nosso país. São as universidades públicas no Brasil hoje que são responsáveis
por 95% da pesquisa no Brasil. O que significa isso? Uma universidade ela tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Só que a pesquisa é a responsável por criar conhecimento novo. A pesquisa é responsável por identificar quais são os problemas de saúde que nós temos no nosso país. Dengue, chikungunya. Então a universidade vai lá, pesquisa e descobre formas da gente resolver esse problema da saúde da população através da ciência, da tecnologia e demais coisas. Então, o que o Bolsonaro fez cortando esse recurso das universidades e cortando as 80 mil bolsas de pesquisa no nosso país é frear esse processo de avanço da ciência e, consequentemente, resolver os problemas e os dilemas da sociedade através da pesquisa e através da universidade, e também nos tornar mais dependentes, porque se a gente não desenvolve a nossa tecnologia, a gente é obrigado a importá-la. E vamos fazer isso de onde? Dos Estados Unidos. Então a conta fecha, né? A gente vai lá entregar o nosso país e fazer acordo de cabeça baixa com os outros países e a gente corta a nossa possibilidade de desenvolvimento nacional e de avanço tecnológico e científico, cortando a verba das universidades, com argumentações completamente falaciosas e que não tem nenhum respaldo científico, nenhum respaldo legal, né? Então o ataque de Bolsonaro, que antes das eleições falava em unificar o país, na verdade, e falava em limpar o país de ideologia, na verdade tem sido o governo com mais força da ideologia para reprimir e para eliminar aquele que é diferente dele, né? Então, que estimula mais violência, que estimula mais intolerância. E esse é o argumento utilizado contra as universidades, que a universidade faz balbúrdia, que quem se organizou e lutou nas manifestações do dia 15 de maio e do dia 30 de maio, que foram milhões de pessoas nas ruas, dizendo sim pela educação, dizendo sim pelos recursos da universidade, o Bolsonaro chamou essas pessoas de idiotas inúteis. Então, essa é a forma como o nosso governo lida com o povo brasileiro, lida com o povo que reivindica por sua educação, reivindica os seus direitos, reivindica por estudar, reivindica por trabalhar. Outro elemento que também marca esse governo nesses 6 meses é o aumento do desemprego. Desde que o governo foi eleito, a gente saiu de uma taxa de mais ou menos 13% de desemprego para 14%, de 12% para 13%, corrijo. 13,6% hoje, mais ou menos, é a taxa de desemprego, atingiu mais 14 milhões de trabalhadores brasileiros. Então, a situação no Brasil é uma situação grave, em que as pessoas estão desempregadas e, ao mesmo tempo, em que há o aumento da passagem de ônibus, do combustível, do gás de cozinha, o aumento do custo de vida geral dos alimentos no mercado, etc. Então, é muito objetivo você conversar com as pessoas e sentir que houve uma piora na qualidade de vida das pessoas. Por fim, ainda tem uma agenda muito importante para esse governo que está colocada aí, que é a reforma da Previdência, que aumenta a idade mínima de se aposentar, que aumenta o tempo de contribuição, na prática inviabiliza que os trabalhadores pobres se aposentem. Não acaba com privilégios, como vem dizendo o governo, muito pelo contrário, mantém os privilégios e ataca justamente aqueles que são mais pobres. E essa agenda está aí, para ser votada ainda antes do recesso parlamentar iniciar. E se até hoje essa reforma não foi aprovada, foi porque teve luta, teve muita gente na rua contra a reforma da Previdência. E essa deve ser uma agenda nossa ainda, permanecer lutando e resistindo contra a reforma da Previdência. E por fim, não poderia deixar de tocar no assunto que tem sido mais comentado no Brasil nesse momento, que são os vazamentos da Intercept, que denunciam um caso gravíssimo no nosso país, mais um caso de impunidade e de injustiça. Quando o juiz Sérgio Moro se articula com procuradores, quando quem julga se articula com quem acusa, cumpre o papel de investigação, a gente tem, na verdade, um juiz que joga de um lado, um juiz que não é imparcial. E por que isso é tão importante? A imparcialidade do juiz é um princípio constitucional. Por que é tão importante? Porque se a gente tem um juiz que joga de um lado, consequentemente, nós não podemos considerar que o resultado da sua decisão é justo. É um resultado que tem interesses políticos, que está claramente exposto com esses vazamentos, que o interesse era retirar Lula das eleições e era viabilizar a vitória de um programa neoliberal, que é esse que está sendo implementado, que aumenta o desemprego, que aprova a reforma da Previdência e etc., que corta da universidade e tudo mais. Esse era o objetivo e não combater a corrupção. Então, o que está colocado no nosso país é um caso muito grave com os vazamentos do Intercept. Nós precisamos denunciar inicialmente, precisamos combater, exigir justiça
e exigir que nosso poder judiciário tome uma posição e dê uma declaração e faça justiça em relação a esses fatos que estão sendo vazados hoje através do intercept das mensagens do Telegram entre o juiz Sérgio Moro e os promotores. Então esse é nosso balanço trágico, digamos, dos 6 primeiros meses do governo Bolsonaro. E vamos apontar aí que a luta não para, a luta continua por Lula livre, ainda mais agora com essas informações que nós temos, de que só revelam, só provam aquilo que a gente já dizia, que esse juiz era parcial, que esse juiz estava perseguindo politicamente Lula e que Lula é um preso político. Então agora que a gente tem essas informações na mão, nós precisamos dialogar ainda mais com a população para conseguir ampliar a força do Lula livre, e temos 2 agendas aí futuras em breve, uma em julho, que vai ser de 10 a 14 de julho em Brasília, o Congresso da União Nacional dos Estudantes, que vai reunir cerca de 20 mil estudantes em Brasília, na UNB, para debater a situação política do país, e dentro do Congresso, um ato no dia 12 de julho, que tem como tema emprego, aposentadoria e educação, que são os 3 grandes temas, digamos, que interessam a população brasileira, que dizem respeito ao o que o povo brasileiro precisa, que é da educação, é emprego e aposentadoria. E também teremos nos dias de 13 e 14 de agosto a Marcha das Margaridas, mais uma vez, que todo ano acontece com muita força, também em Brasília, e expressando aí as mulheres trabalhadoras na luta também pela aposentadoria, na luta por emprego, na luta por um Brasil mais do que nunca justo. É isso aí, companheirada. Espero que a contribuição da análise construtora dessa semana ajude no diálogo com a população para a gente fortalecer a nossa luta, e fiquem atentos que toda quarta-feira, meio-dia, vai sair análise de construtora semanais para a gente estar mais informado e para a gente conversar com o povo e fortalecer a nossa luta. Tamo junto!